Pessoal, tudo bem? Jaqueline, tudo bom? Eu quero começar agradecendo a você, Jaqueline, pela forma como você trouxe o conteúdo para a gente. Eu trouxe esse slide aqui porque eu achei muito bom a forma como você desenvolveu vários conteúdos, né, relacionados à repetição. E isso aqui só é possível quando a gente lê vários livros, né? Nenhum de nós vai encontrar essa continuidade da ideia que você trouxe para a gente num livro, porque isso não existe, né? Isso só existe, eu acho que essa que é a riqueza da gente trabalhar com aula, no sentido da gente, então, se apropriar do conteúdo de uma outra pessoa, né? Que é fruto do seu esforço, da sua trajetória. Eu sei como que, assim, demanda tempo essa quantidade de leitura para você poder sintetizar e trazer dessa forma contínua como você trouxe para a gente. Então, primeiro vem meu agradecimento. Segundo, isso que eu vou falar aqui, eu vou só apontar, né, para ajudar a turma também a fazer algumas reflexões, mas eu vou falar no dia da aula também pessoalmente, no dia do nosso encontro presencial, né? Vamos falar assim. Uma coisa que me chamou muito a atenção e que eu estou fazendo uma analogia com a forma como eu estou vivendo agora é o fato de você fazer uma distinção entre o princípio do prazer, que foi seu segundo vídeo, e o princípio da realidade, que você coloca logo ali no terceiro, antes da pulsão de morte. Você fala que o princípio da realidade, ele é como se fosse um novo aporte do Freud, que vai fazer uma oposição ao princípio do prazer, quando então ele, parece que estudando mais ali as neuroses obsessivas, ele observa que nem tudo, o nosso psiquismo então não é regido pelo princípio do prazer. E você traz uma cena relacionada ao princípio da realidade, a essa operação, que é como se o sujeito tivesse que fazer um atravessamento do rio, né? E nesse atravessamento, então, ele se esforça dando braçadas, que é o que a realidade propõe, né? Apresenta, né? Para poder ele chegar, então, na outra margem, que seria, então, o prazer, né? A chegada ali. O que eu me vejo? Eu me vejo, então, a partir de agora, que eu estou como aluna, também pegando material seu e da Cristiane, eu me vejo funcionando dentro do princípio da realidade, porque eu estou precisando fazer esse grande esforço de ir e vir no vídeo várias vezes, já estou várias horas debruçada, já escrevi um monte aqui, e o que eu vejo como professora, né, como organizadora do cursos também, que quando a gente está nas aulas presenciais, a gente opera muito mais. Eu estou falando a gente, mas estou falando a partir do meu ponto de vista, lógico, né? Eu opero muito mais dentro de um princípio do prazer, que eu suponho que os colegas também, no sentido da presença mesmo do outro, que traz um calor ali no encontro, né, que a gente tem no horário do café, no riso em conjunto, na dúvida no que um apresenta, no cochicho que um faz com o outro. Agora, eu estou vendo um ponto muito positivo dentro do princípio da realidade, que é o formato que eu estou operando agora, para aprender esse curso, que é que no momento da aula presencial, que eu sinto que a operação passa muito pelo princípio do prazer, o conteúdo fica dissolvido também, tá? Exatamente porque pode ser que o prazer seja essa coisa assim, que envolve, entendeu? A todos ali no momento. E aqui é diferente, pelo fato de eu estar fazendo esse esforço de ir e vir, também pela ausência, olha que interessante que eu estou pensando, pela ausência do outro, a quem fazer uma pergunta direta e escutar a resposta na hora, né? Então eu estou tendo que me esforçar muito mais na compreensão do conteúdo para poder formatar uma questão, né? E junto com isso, a diluição do conteúdo, ela também diminuiu, né? Isso que eu estou achando interessante. O conteúdo não está tão diluído, ele está mais concentrado. Eu acho que as duas coisas se
como que fala assim, complementam, né? Mas a gente precisa, usando uma palavra que você falou aí, se reinventar e dar o melhor da gente, de acordo com aquilo que a realidade nos apresenta, né? Então eu vou destacar algumas coisas que eu achei muito significativas, mas só apontar porque eu vou falar na hora que a gente estiver no nosso encontro simultâneo. Aqui a gente está dentro do conceito de representação e afeto. Você fala que a representação pode ser recalcada e que o afeto fica aí meio que vagando, que pode ser deslocado para outras representações. Então você traz a ideia que as identificações de reciprocidade e semelhança, tão necessárias às funções sociais, encobrem a disparidade existente no registro simbólico inconsciente, conferindo os riscos para que se implique o outro em conexões inconscientes prévias do sujeito, né? Eu acho que aí você traz um exemplo falando a mulher que vive numa relação abusiva sem perceber, porque às vezes ela teve esse afeto a priori ligado, parece, a um contexto de apoio, um contexto mais positivo, né, no aspecto aí do significante. Então ela transfere, né, talvez desloque essa primeira impressão para um segundo tempo aí, aonde que ela pode estar desenvolvendo, pode estar numa relação abusiva sem perceber. Isso aqui me gera outras questões que aí eu vou aguardar o momento do nosso encontro para a gente poder, então, desenvolver, conversar mais um pouco. Quando você fala aqui do Fordá, você está falando de uma observação de Freud, que ele, então, passa a partir do fato dele ver uma criança que faz um jogo com um objeto, essa criança então cria uma condição, ou sai da condição de passivo e entra na condição de ativo. Depois você fala de uma experiência clínica sua, né? O que me chama atenção na experiência clínica é o seguinte: você fala que a sua paciente, ela sofre uma traição e que ela só consegue dar conta daquilo. Esse dar conta é interessante, né? A partir do momento em que ela também trai, parece que ela sai da posição de passivo e entra na posição de ativo quando ela comete a traição, né? E que então ela, a partir daí, ela consegue, entre aspas, perdoar a traição que o companheiro acomete para com ela, né? O que eu desenvolvi de raciocínio, que numa aula presencial eu falaria, Bom, então, mais uma vez, eu quero tentar fazer uma conexão, já que quando você fala do exemplo da sua cliente, ela foi traída, tá? E ela comete, então, uma traição, e o desenrolar aí, você contou que o parceiro, então, não quer dar continuidade ao relacionamento, mas a minha questão está antes dessa resposta do parceiro. Eu estou pensando o seguinte: quando ela comete uma traição, será que eu posso entender? Não é a sua paciente, tá? Mas é um psiquismo humano que está nessa condição. Essa que é a minha pergunta. Quando ela comete uma traição porque foi traída, o que eu entendi? Eu entendi o seguinte: o fato dela receber a primeira traição gera uma carga emocional que é muita raiva. Então, ela passa a ter dois campos conflitantes dentro de si. Um é a raiva, o outro é a vontade de dar continuidade à relação, vamos dizer. Tá? É essa mulher que eu estou pensando. O que acontece? Ela então precisa resolver uma tensão. Tá? Como que ela consegue resolver essa tensão? Ela não consegue dar continuidade à relação, porque isso naquele momento seria impossível, até porque ela ficou com muita raiva. Tá? Então ela alivia essa raiva cometendo uma traição que no psiquismo dela
vai gerar um alívio de tensão. Tipo assim, eu fui chifruda, você também vai ser, tá? É vingança, devolver na mesma moeda, tá? A minha questão é em cima desse alívio de tensão, do ato dela cometer uma traição, nem estou falando que seria uma repetição, tá? Porque pode não se repetir, mas seria talvez um indicativo de um alívio de tensão para que ela pudesse, então, entre muitas aspas, não sei nem se seria perdoar, mas dar continuidade à relação, de forma que ela viesse a ganhar um tempo para poder, então, repensar nisso tudo. Quer dizer, ficou 1 a 1 ali, né? Ele chifrou ela, mas ela chifrou ele também. Então, agora vamos repensar o que a gente pode fazer e como que a gente pode se relocalizar, cada um dos parceiros aí, nesse relacionamento, né? Não acho que seria uma solução saudável, mas eu estou entendendo, até porque você falou no mesmo vídeo um pouquinho lá na frente, que existe uma contrariedade entre os sistemas, né, que muitas vezes o sistema consciente ele responde de uma forma diferente do sistema inconsciente no psiquismo, né? Uma mesma situação é sentida por um sistema como prazer, por outro como desprazer, né? Então, me surgiu essa dúvida. Mudando agora um pouco do assunto, me chama muita atenção também quando você fala que já não é mais o caso da sua cliente, parece, mas você fala que a pulsão de morte que rege a repetição, ela fixa o sujeito em seus pontos de gozo, né? Aí você fala uma outra questão que me chamou muita atenção, localizar que diante de uma falha, tá? Eu tenho um gozo, é de grande complexidade. A questão, né, o contexto vai dizer de uma falha no desenvolvimento psicossexual do sujeito, tipo, eu quero continuar errando, né? Me fica uma outra questão, nem toda repetição é compulsão, né? Podem existir repetições que não sejam compulsões, eu acho que talvez você poderia falar um pouquinho disso. Me veio essa compreensão. E aí depois você vai buscar Lacan e fala que ele entende que a única pulsão é a pulsão de morte, que nela estão então contidas as outras pulsões e que por isso há um constante conflito no nosso psiquismo. Aí eu amei o final, quando você fala que a pulsão de morte, então, ela traz um adendo positivo ao próprio princípio do prazer. Não é possível, ao tempo todo, sermos atendidos em nossas demandas inconscientes. A pulsão de morte tem seu aspecto de equilíbrio, de positividade, inclusive pode nos orientar na questão da criatividade. E também gostei muito do final, quando você fala da pulsão de morte como resistência, né? Resistência, aí você avança, eu acho que finaliza de uma forma maravilhosa. Você está falando resistência a encarar um conflito e se responsabilizar pela ação da pulsão de morte acessível na repetição, na compulsão à repetição. Deixa eu entender. O indivíduo, então, deveria se responsabilizar pela ação da pulsão de morte acessível na repetição, na compulsão repetição. Quando a gente se responsabiliza, a gente então dá o salto em relação à repetição. Aí você fala, o vínculo entre resistência e repetição é uma resistência ao posicionamento do sujeito frente à sua história. Isso aqui fechou. Quando não percebemos a resistência como fruto de um conflito íntimo, então depositamos a responsabilidade no outro. Obrigada, querida. Vamos nos encontrar no sábado. Eu só destaquei alguns pontos, até para ver o que os colegas também poderiam destacar aí, né? O que chamou mais a atenção de cada um, para que a gente possa, então, fazer nosso abraço, né? Um abraço caloroso no sábado, tá bom? Beijo grande.